Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Leila Leite. Esse daqui é o projeto. Esse daqui é o projeto Vida de Antropóloga. Aqui a gente vai agora conhecer um pouquinho da trajetória da antropóloga Eusalina Ferrão, professora da escola pública aqui de Belém, da SEDUC, e dona de muitas histórias. Tem uma longa trajetória dentro da antropologia, tem muito a nos ensinar. Bom, em primeiro lugar, eu quero pedir para vocês curtirem o nosso canal, se inscreverem no nosso canal, curtir nossos vídeos, comentarem, compartilharem e deixarem suas dúvidas, que depois a nossa antropóloga vai responder. Eusalina, se apresente e vamos lá. Olá, eu sou Eusalina Ferrão. Como a Leila já falou, eu tenho a formação de antropóloga, né? E fiz ciências sociais na UFPA, na graduação, fiz o mestrado e o doutorado também na UFPA, todos no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Então, fiz a graduação em ciências sociais, fiz o mestrado em antropologia, o doutorado em ciências sociais, com ênfase em antropologia. Para eu chegar essa formação, eu fiz vários percursos, né? Mas sempre dentro das ciências sociais. Eu não tenho, agora eu estou fazendo uma outra graduação em letras, mas eu sempre fiz da graduação ao doutorado ciências sociais, na linha das ciências sociais. Eu sou marajoara, né? Nasci no município de Moaná, na região dos Campos, do Marajó, e migrei para Belém no início da década de 80. Né? Fiz minha formação básica lá, né? E terminei aqui em Belém. E então vim para cá, minha família continuou no Marajó, eu e as minhas irmãs migramos, por vários fatores. Um dos fatores era a escolarização, né, que a gente migrou primeiro do sítio, da região do Rio Atual, onde eu morava, porque não tinha escola, viemos morar, meus pais adquiriram uma casa na cidade, aí viemos morar na cidade, estudamos na cidade, e posteriormente viemos para Belém, porque tinha já o ensino médio em Moaná, mas ele era de forma modular, né? Então, nós achamos melhor vir para Belém para estudar numa escola aqui em Belém, com o objetivo de fazer uma graduação. Então, eu fiz a seleção do vestibular para Ciências Sociais no início da década de 90, né? Foi uma trajetória grande, assim, fiz primeiro o ensino médio, dei uma parada, depois retornei e entrei em 91 no curso de Ciências Sociais. Fiz a minha graduação e com o objetivo de ser antropóloga. Então, eu entrei nas ciências sociais querendo trabalhar na área da antropologia. Esse foi o meu primeiro passo. Por quê? Porque eu queria discutir um pouco a vida, a realidade a vida dos grupos que viviam ali na Ilha do Marajó. Esse era o meu primeiro objetivo. Eu não tinha nem assim o objetivo de que eu poderia analisar outros grupos e tal, mas eu queria, porque eu precisava compreender aqueles grupos que estavam ali, né? A vida deles, o que eles faziam e tal. Então, esse foi o primeiro impulso, assim, digamos assim, para querer fazer ciências sociais e para fazer antropologia. Então, entrei, como eu já trabalhava no período que eu entrei em ciências sociais, eu já fui também para o mercado de trabalho.
E eu fui aquela aluna da sala de aula, né, do curso de Ciências Sociais da sala de aula. Não podia ganhar bolsa, porque eu já era funcionária pública, então a bolsa tinha um viés naquele, pelo menos até mim chegava esse discurso de que quem era funcionário público não poderia ter bolsa de estudo. Então, como eu não tinha bolsa de estudo, eu também não era inserida nos projetos, porque só tinha os projetos dos professores que acabava sendo, pelo menos era o que eu observava, né? Eu tinha uma frequência muito pouca na universidade, porque eu só vinha por horário da sala de aula, eu não passava o dia na universidade, eu não tinha o tempo de ir, digamos, me pôr numa biblioteca, estudar, pesquisar, vivenciar outras coisas que a universidade oferecia. Eu não tinha isso tempo, porque eu saía do trabalho direto, como muitos de nós fazemos, saía do trabalho direto para dentro da sala de aula, da sala de aula para casa e aquela roda viva assim. Mas eu não me contentava com aquilo. Né? Eu sempre, entre uma aula e outra, eu ia à biblioteca pegar um livro para ler, para entender um pouco mais daquilo. Então, e eu sempre tive um hábito muito grande de leitura. Então, isso me ajudou muito, porque o curso de Ciências Sociais é um curso que a gente precisa ler muito. Então, isso me ajudou muito o fato de eu ter uma experiência de leitura anterior à academia, né? A experiência não ler só por ler, não ler por gosto, por prazer, por pesquisar, por descobrir alguma coisa nova. E esse meu gosto pela leitura fez com que eu fosse, aos poucos, conseguindo entender melhor o que o meu curso me proporcionava, né? Então, com a carência, né, ou a falta de acesso às pesquisas, eu comecei a entrar nas pesquisas assim, o professor tinha uma pesquisa, eu tinha uma colega que era bolsista daquela professora, e eu ia lá com ela e eu dizia, nós vamos viajar para fazer uma pesquisa tal, eu posso ir com vocês? Aí se dava, eu ia no meio da pesquisa, né? Fazer uma vez ou outra, né? Fazer a pesquisa quando coincidia que era final de semana, que eu não estava no meu horário de trabalho, né? No dia de trabalho, ou seja, estava de férias ou alguma coisa, eu sempre fui fazendo isso. Então, eu fui fazendo isso nas disciplinas com algumas professoras, né? Fazendo isso com meus colegas que tinham algumas professoras, alguns nem eram meus professores, mas o fato daquela pessoa ser minha colega e tal. Então, dessa forma, eu fui entrando no que a gente chama de pesquisa científica, né? Fazer essa pesquisa de campo, não a pesquisa em referencial bibliográfico, essas coisas todas, não. A pesquisa de campo, ir para o campo, ter contato com as pessoas, né? Entender aquela realidade social. Mas eu penso que essa parte ela me foi assim facilitada porque eu vinha do movimento social. Eu vinha do movimento da Igreja Católica em que eu fazia parte de um grupo de jovens e esse grupo de jovens a gente discutia, fazia teatro, fazia representação, então viajava, saía da nossa cidade, ia fazer a apresentação daquela peçazinha de teatro, era coisa assim, incipiente, mas a gente ia e se relacionava com os outros e tal. Então, essa facilidade de circular entre as pessoas, de me envolver com as pessoas, de participar das coisas, de trocar ideia, isso fez com que eu também pudesse digamos, entre aspas, né, me enxertar na pesquisa dos professores através dos meus colegas ou das minhas colegas que faziam pesquisa com determinados professores. Então, isso foi que me ajudou para eu não ficar aquela cientista social só da sala de aula, porque isso foi me amadurecendo, né?
se tinha um curso de formação, eu lembro que uma vez a professora Luzia Álvaro, ela tinha uma formação para os alunos dela, os bolsistas dela, que era metodologia científica, chamou uma profissional da metodologia, ligada à estatística, era metodologia, mas era uma estatística, na verdade, era uma pessoa da área de estatística que trabalhava essa parte da pesquisa científica, mas de dados quantitativos, e que a gente trabalha, né, mais assim com entrevista e tal, mas nesse caso era dado quantitativo. E aí isso foi interessante, porque eu, eu meio que sem estar escrito ou nada lá, eu entrei na sala e fiquei participando ali da pesquisa. E ela deu treinamento e tudo. Por quê? Porque ia-se para o campo, fazer uma pesquisa de campo. Lembro que o campo era São Caetano de Odivela, numa vila chamada Pereru. Então, eu fiz o treinamento e tudo, e as meninas foram para a pesquisa, né? A Marineide, que era uma amiga minha, que eu sempre me oferecia lá para ir para campo com ela, e aí fomos para campo, né? As bolsistas e mais eu pelo meio. Fui, deu para eu ir, as meninas me levaram, e eu lembro que foi a minha primeira experiência assim de fazer uma pesquisa estatística, que eu não tinha experiência nesse sentido assim de fazer. Eu dei a disciplina de metodologia, estava dando ainda, eu acho que ainda estava fazendo a disciplina, mas essa parte eu não tinha muito coisa. Eu tinha feito a disciplina, que tem uma disciplina, né, em estatística, eu fiz a disciplina, mas, assim, lembro que tinha feito uma pesquisa nos dados do IBGE, mas mais dado secundário do que esse dado mais, né, de fazer assim em campo. Então, para mim, aquilo foi interessante, eu achei bem interessante pensar e tal, como que a gente vai quantificando e vendo, né, por amostragem, aquilo que era apresentado no que a gente estava aplicando. A gente tinha toda uma metodologia ali para aplicar e tal. Então, isso para mim foi bem interessante. Foi uma experiência bem bacana, né? Que eu até então não tinha feito nenhuma experiência dessa maneira. Eu já tinha ido para campo na época da graduação, nesse período eu estava fazendo já as matérias pedagógicas, já tinha terminado a graduação, o bacharelado. Então, na época que eu estava fazendo as disciplinas do bacharelado, eu lembro que primeira experiência assim de ir para campo, tinha um grupo, a gente formou um grupo que hoje a gente até se reúne até hoje, e a gente viajava junto com a Pastoral da Criança, né? Viajava com a Pastoral da Criança da Igreja Católica, e a gente, os meninos, não, eu ia mais só para fazer um apoio, alguma coisa, falar alguma coisa, mas não tinha formação tanto, eles eram mais preparados do que eu, para falar sobre a conjuntura social brasileira, naquele período. Né? Eu acho que década de 90, mais ou menos os anos de 96, 97, por aí. Então, era uma experiência, não, eu acho que 94, por aí, bem antes. Então, era uma experiência bem interessante essa também, que a gente ia para dentro das comunidades, tinha aqueles encontros da Pastoral da Criança, e os encontros da Pastoral da Criança, eles eram mais para falar sobre a questão alimentar, né, essa coisa da parte nutrica da criança, aí fala alimento alternativo, algumas coisas dessa natureza, mas junto com esse vinha o viés. Eita. Vinha o viés de discutir, né, a conjuntura do país, porque, né, todo aquele problema da alimentação, esse problema da desnutrição, esses dados todos, então se discutia a questão da conjuntura nacional que levava determinadas situações sociais.
E aí, isso também foi interessante para ver, eu ia me metendo nas coisas, né, fazendo assim. Depois, aí teve posteriormente essa ação no trabalho na pesquisa da professora Luzia, também fui à Baía do Sol, que é em Mosqueiro, aqui numa ilha de Belém, né? Eu fui também numa pesquisa lá com a mesma equipe da professora Luzia, e nesse interim chegou a professora Fátima Carneiro, em Belém. Veja, eu estou falando de uma cientista política, a professora Luzia, né, das ciências sociais, mas tem esse viés mais para a política, né? E eu querendo ser antropóloga, né? E aí, veja. E aí eu fui, a Fátima Carneiro, que é doutora em sociologia, né, professora aposentada da UFPA, mas naquela época ela tinha chegado ao doutorado, e ela fez uma seleção para uma bolsa de aperfeiçoamento, lembro. Essa seleção de bolsa de aperfeiçoamento, eu me inscrevi e passei em primeiro lugar. Só que eu não pude assumir, por quê? Porque eu era funcionária pública, então não podia ser bolsista. Mas ela me chamou e disse, olha, tu queres trabalhar comigo? Se tu quiseres trabalhar comigo, eu gostei muito do que tu apresentaste e tudo, se quiseres. Aí eu disse, eu quero, que eu já fazia isso, voluntariado à torta e à direita, né, assim, e fiz. Né? Nesse período, eu fazia um curso, eu fiz a seleção para uma especialização na antropologia, que era uma especialização em antropologia social, se não me engano, lá no laboratório de antropologia. Fiz todas as disciplinas e tudo, mas não concluí o curso. Né? Teve algumas disciplinas que eu não conseguia alcançar, né, essa coisa do trabalho, né, eu vivia no trabalho e coisa, e não consegui concluir o curso. Mas essas disciplinas que eu fiz da antropologia, ela me deu uma bagagem, assim, né, eu fiz, assim, de conhecimento maior da antropologia, porque até então eu estava mais nesse viés de fazer alguma coisa, de trabalhar com alguém, fazer pesquisa e tudo, mas eu não tinha essa leitura mais aprofundada da antropologia. Então, eu fui ter uma leitura melhor da antropologia nesse curso, né, de especialização em antropologia. E aí, a partir daí, não, eu já tinha decidido desde a entrada do curso que eu queria fazer antropologia, então daí eu já me voltei mais para a antropologia. Mesmo fui trabalhar com a Fátima, mas o trabalho com a Fátima, a sensibilidade dela era muito grande, uma pessoa que tinha um trabalho dentro da universidade muito assim aberto, né, para acolhimento do aluno, da necessidade de trabalhar e ver, né, esse aluno se transformar. Então, eu comecei a trabalhar com ela. Ela fazia parte de um projeto, que era o Pará e as Bases de uma Sociedade Agrária. Esse projeto, ela era uma das pessoas do projeto, né? Tinha o professor Jean Bete, a professora Lúcia Sá, a professora Cristina Maneschi, a professora Maria José Jackson, e tinham outras pessoas, que eu não sei se tinha mais algumas pessoas, mas eu lembro dessas pessoas. Mas minha relação era mais com a Fátima. E como a Cristina trabalhava junto com a Fátima, de vez em quando eu estava ali, parece que elas dividiam sala, e a professora Cristina, eu sempre estava por ali, perguntando, indagando, e trabalhando ali, junto com elas. Então, veja, elas são da sociologia, né, do recorte mais da sociologia. E eu ia para campo, a Fátima fazia as pesquisas dela aí na Bragantina, na região Bragantina. Eu lembro que ela visitou todas as ex-colônias, né, do período das colônias que tiveram aí da Estrada de Ferro, Belém e Bragança. Então, essas colônias que começam desde Ananindeu, Amarituba, que vai tudo,
Então, a gente foi pesquisando, entrevistando, fazia. Isso para mim era legal, porque eu gostava de perguntar. Ela começava a fazer entrevista e ela deixava a gente à vontade. Eu também já ia entrando na conversa e perguntando e tudo. E foi uma experiência riquíssima esse projeto com a Fátima, né? Essas viagens, eram várias viagens. Sexta-feira eu já ia para o trabalho de mochila nas costas, com uma mochilinha nas costas, como se fosse mesmo um compromisso que eu tinha ali para ir fazer pesquisa. Aí eu ia com ela, e aí de lá eu já saía, já ia me encontrar com ela, onde ela ia sair para viajar para a estrada. Geralmente ela ia num carro da universidade, né, numa van da universidade, e a gente ia para a estrada. E aí eu fui em vários, Castanhal, vários municípios, todos esses municípios, até Bragança, a gente ia entrevistando as pessoas, conversando, conheci vários lugares e várias realidades. Isso, e fazíamos relatório de campo e tudo. Então, isso foi me dando a experiência de pesquisa, né? Que até então eu não tinha. Eu tinha experiência de leitura, de livros acadêmicos e tal, mas assim, e essas experiências primeiras, né, com a professora Luzia, nos projetos da professora Luzia, e depois essas experiências com a Fátima de pesquisa. A Fátima, a partir daí, ela recebeu uma assessoria, ela foi convidada para prestar uma assessoria para Sudã, que era escrever um termo de referência para Sudã. Então, nesse termo de referência, que esse projeto, essa bolsa que ela abriu, que era de aperfeiçoamento, era justamente para isso. Ó. A pessoa, isso aí entrou uma moça, né, uma amiga, que hoje é minha amiga, a Estela, assumiu, né, a bolsa, ficou na bolsa, e a gente ficou desenvolvendo esse trabalho com ela, junto com ela. Então, era um trabalho que tinha um recorte mais sobre políticas públicas. E eu lembro que ela trouxe um profissional, um francês, que vinha, dava uma formação para a gente na casa dela, né, mais voltado para discutir sobre políticas públicas. Isso para mim era legal, porque eu trabalhava no planejamento público do Estado. Naquele momento eu trabalhava numa secretaria do Estado e eu era lotada dentro na época eles chamavam de Conselho de Planejamento, né, onde eu trabalhava. Então, eu estava, digamos assim, com a mão, eu estava realizando as ações de políticas públicas e quando ela me chamou, para mim foi bem interessante isso. Veja, que isso tudo ele vai depois me servir futuramente. Nessa pesquisa da Sudã, ela foi bem interessante porque eu fui entender nessa política, né, política de financiamento, de uma série de fatores voltado para a Amazônia, né, que era a Sudã, né, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Então, a gente passou a conhecer, né, algumas metas que deveriam ser alcançadas, né, a partir desse termo de referência, a gente começou a entender algumas coisas, né, e ler documentos sobre a Amazônia também, tudo, e a partir desse grupo que discutia sobre políticas públicas, tinha uma senhora também que era parceira da Fátima no projeto, na assessoria, nós montamos um grupo de políticas públicas. E um grupo que discutia políticas sociais, ações, essas coisas tudo. E a Fátima começou, aí a gente começou, Fátima, bora criar um projetinho de ação e tudo. Eu, mais os grupos lá, né, o grupo, todo mundo, né, ficava falando. Nisso, a universidade abriu a primeira bolsa de Pronic, uma coisa assim. Primeira experiência de bolsa de extensão. Proex, não. Tinha o nome. Então, que ainda tem até hoje, que eu não estou lembrado direito.
Mas essa primeira bolsa, esse projeto, aí ela escrevia um projeto que era o que a gente vinha insistindo, que era, na verdade, um projeto de extensão na Ilha do Mosqueiro, ali na Praia do Maraú e Paraíso, que tinha o viés de acompanhar as crianças, aquelas crianças que moravam ou que passavam o dia nas barracas com seus pais, né, ali no meio dos turistas e tudo, e às vezes eles ficavam ali, as crianças se misturavam e tal, não ficavam, só tinha aquele horário que ia para a escola e não tinha outra ocupação ligada à educação naquele momento. Então a Fátima resolveu fazer esse projeto de extensão para dar uma espécie de reforço e também a gente escreveu, eu lembro que tinha o objetivo de se fazer uma horta, né, uma horta comunitária para que aquelas pessoas também tivessem ali uma alimentação, para não ter muito gasto de comprar e ter que ter ali para tirar coletivamente. Esse era dos recortes, esse é um dos recortes que a gente esperava ter ali no projeto. O projeto foi aprovado, e quando esse projeto foi aprovado, a Fátima, se eu não me engano, teve uma ou duas bolsas, né? Eu lembro que foi um rapaz da geografia e teve uma moça, não sei se foi uma moça da arte também. Eu sei que teve um da geografia e eu acho que tinha uma pessoa da, não lembro. Bem, conclusão. A gente conseguiu, a Fátima aprovou o projeto dela e nós começamos a mapear. A gente também tinha que mapear a questão folclórica do lugar, eu também gostei logo quando ela. Aí tinha que pegar as histórias daquele lugar, né? A história sobre o folclore local, ou história de visagem, entender o imaginário popular, né? Entender um pouco esse do imaginário lá. E a gente acabou, eu não era bolsista, né? Eu já era aquela voluntária que eu já estava ali como se eu já fosse uma técnica do meio. E eu tirei minhas férias e fui para fazer o primeiro mapeamento da nossa pesquisa. Contar as barracas, o número de crianças, essas coisas todas. E tinha uma moça também que veio com a gente, que era paulista, também trabalhou com a gente logo no início. E nós desenvolvemos esse trabalho, fazíamos reunião, aí a Fátima também, reunião com as pessoas, tanto faz do Paraíso quanto do Maraú, né, com a comunidade, fazíamos reunião com eles, e daí direcionamos algumas ações, né, do projeto. O projeto tinha essa abertura, né, de dialogar com a comunidade e conseguimos mapear algumas ações, né, junto com a comunidade. E começamos. Eu lembro que tinha o reforço escolar para as crianças, logo no início. Como nós não tínhamos infraestrutura nenhuma, a Fátima, pensando nas crianças, nas horas que as crianças ficavam com a gente, pensou no lanche. Então, tinha o lanche para as crianças que a gente coteava, né? A Fátima entrava também com o recurso dela e alguma coisa assim, fazia um lanche, né, para as crianças e tinha a questão da formação ali daquele grupo. Bem, para não me alongar muito no projeto, esse projeto ele foi amadurecendo. Primeiro nós não tínhamos infraestrutura, depois a gente conseguiu uma concessão numa barraca, depois a gente conseguiu um espaço de uma escola ou de um barracão, uma escola que existia lá no Paraíso. Primeiro a gente começou a atuar no Maraú, na barraca de uma pessoa, depois nós fomos para o Paraíso, onde tinha essa escola. E com o passar do tempo não deu lá, a infraestrutura era meio precária e tudo, nós viemos para o pátio da Casa da Fátima, lá no Maraú. Depois saímos de lá e fundamos
conseguimos um terreno e construímos uma casa, uma cabana, uma coisa nesse terreno, que hoje nós temos o Instituto Ampliar, Arte, Educação e Questão Ambiental, que depois se transformou no Instituto Ampliar, que nós somos membros fundadores desse instituto. Bem, isso tudo me serviu como base também, não só nessa questão da pesquisa, mas na ação, no fazer, né? Na pesquisa-ação. Então, a gente passou a isso, não só da pesquisa, que era também, trabalhava esse viés da pesquisa, mas trabalhava a ação, não era uma pesquisa-ação, né? Se a gente pensar um pouco Michel Tiolan, nesse sentido. A gente trabalhar na pesquisação e foi muito interessante porque a gente começou a ter apoio da Áustria, do pessoal da Áustria, que o companheiro da Fátima era. Então, a gente conseguiu trabalhar ali, fazer esse processo de pesquisa e também de extensão, que era uma coisa que eu não tinha experiência da extensão. Com o Ampliar instituído, nós passamos a trabalhar outros projetos que vinham e que o Ampliar acabava indo atuar junto, né? E aí que vem um trabalho da professora Cristina Maneschi, do professor Armando Lírio, professor Eduardo Brandão e a Fátima. Eles fizeram um projeto ligado ao Parque Ambiental do Mosqueiro. Então, aí nós fomos atuar no Parque Ambiental no sentido de fazer o levantamento ligado à questão turística do parque, qual é o que o parque ofertava, e daí começar a ver o que eles tinham em termos de serviços para ofertar para quem poderia estar ali. Então, foi uma outra experiência, de novo, de pesquisa. Sim, e aí essas pesquisas todas eram voluntariamente, né? Que eu não tinha como me enquadrar em projetos porque eu não tinha recurso, eu não podia porque eu era funcionária pública. E dessa ação veio o convite para eu fazer assessoria em breve, prestar assessoria, né? Lá em breve, então eu fui para breve e fiz a pesquisa em breve, aí eu já fui com uma pesquisadora, fazer uma pesquisa lá, com a parte do social, fazer um levantamento, com entrevista, com dados estatísticos, aí a gente também fazia formação. Então, eu fiz um leque de ações ali, não só pesquisa, né? Mas também e também formação dos trabalhadores daquela área. Então, aí eu fui me amadurecendo como profissional das ciências sociais nesse momento. Né? A gente até tem um relatório publicado, o NAI até usa esse relatório em alguns cursos de especialização, aqueles cursos de formação de especialização do NAIA, esse relatório que a gente fez, ele faz parte da bibliografia ali do NAIA. Então, ele está lá. Esses foram alguns trabalhos anteriores à minha entrada no mestrado, né? Isso que eu estou falando são trabalhos anteriores à entrada no mestrado. Com as atuações junto à Fátima, eu comecei a participar de eventos. Eu me escrevia o resumozinho, mandava, era aprovado, eu preparava, ela às vezes até me orientava para fazer, e a gente começou. Eu lembro que antes desse projeto, como eu estava fazendo a especialização, logo quando eu comecei a trabalhar com a Fátima, mesmo eu não tendo concluído a especialização, eu fiz uma pesquisa orientada pela professora Isabel, Carmen Isabel, da antropologia. Eu fiz uma pesquisa sobre os trabalhadores que tinham pequenas fábricas de beneficiamento de palmitos de açaí na Ilha do Marajó. Então, eu fiz um trabalhozinho pequeno lá,
e tudo que tinha a ver com a realidade daqueles trabalhadores, como era que eles estavam. Então, naquele momento, tinha muita fabriqueta, que a gente chamava. E aí eu fiz esse pequeno trabalho e escrevi um resumo. Havia um evento da SBS, que é a Sociedade Brasileira de Sociologia, e junto com a ICSA, né, que é a Sociedade Internacional de Sociologia. E aí eu aprovei o projeto e fui apresentar o projeto, né, apresentei esse projeto já, esse texto, esse resumo, e ele fez parte, né, da publicação da SBS, que ocorreu no Rio. Eu acho que foi em 2000, né? Então, aí eu já vou fazendo as minhas pequenas produções, né? Essa é uma produção, daí eu comecei. Aí, em 2012, eu fui para a SBS, porque aí, como eu tinha mais essa entrada pela SBS, porque até então eu não me via pesquisadora da antropologia, apesar de ter feito curso de especialização, mesmo tendo concluído, eu não me via ainda como uma pesquisadora da antropologia. Mas eu comecei a publicar nos eventos, fazer parte dos eventos da SBS. Aí eu fui para parte mais antropológica do trabalho, que é um trabalho ligado a esse trabalho nosso do criar lá na Ilha do Rocheiro. Era um recorte mais, tem um recorte mais antropológico, né? Eu falava um pouco daquelas do povo da barraca, dos arranjos, dos valores ali, da questão dos, das festas folclóricas, do que eles vivenciavam ali e tal. Então, lembro que eu apresentei esse trabalho também. Esse trabalho foi bem interessante. E depois eu me candidatei, né, para a antropologia. Aí, depois que eu entrei na antropologia, me candidatei para o mestrado em antropologia, depois que eu entrei, aí eu fui fazendo evento. Lembro que participar dos eventos, escrevendo artigo para participar, apresentei na Boxe, apresentei na ABA. Então, fui apresentando nos eventos da antropologia, né? Então, minhas pesquisas, elas foram muito mais assim, junto, né? E eu sempre publiquei sozinha, uma outra coisa assim. Mesmo eu trabalhando com a Fátima, eu não fiz trabalhos assim junto com ela, porque eu ficava assim, ah, meu Deus, se eu escrevo alguma coisa e eu não me achava preparada para escrever junto com um professor que era bem gabaritado e tudo. Então, eu vou apresentar meu trabalho sozinha e ver o que é que vai sair daí. Então, eu sempre fui muito aventureira nesse sentido, né? Não, eu me achava que se saísse o negócio, eu ia enfrentar o negócio, eu ia lá e apresentava. Então, eu ia escrevendo, eu tinha alguns temas, eu comecei algumas temáticas, fui escrevendo. Eu não lembro, eu acho que antes de eu entrar no mestrado, eu não sei se já era no mestrado, eu fui para Recife, na SPS de novo também. Apresentei um trabalho no Recife. Eu já não estava ainda, eu ainda não estava no mestrado, eu apresentei um trabalho. Esses trabalhos todos, anterior ao mestrado, eles serviram para montar meu currículo. Então, eu fui montando meu currículo para poder me candidatar com esses trabalhos que eu ia publicando. E anualmente, eu publicava de três trabalhos, sempre eu ia publicando, assim, fazendo as coisas, mandando, né? Aí era aceito e eu acabava fazendo. Alguns eu era aceito, mas eu não tinha o recurso para ir. Eu lembro que eu aprovei em Portugal, eu aprovei uma vez no México um trabalho, aprovei na Argentina, não, era o Uruguai, na
aquela reunião da antropologia que é do Mercosul. Então, eu acabei aprovando alguns que eu não fui, né? Mas, assim, eu sempre tinha algumas coisas a falar, apresentar e tudo. Então, depois do mestrado, com o mestrado, aí eu fui me amadurecendo mais, no sentido da produção mais para o lado da antropologia, porque aí eu tinha a leitura, eu tinha a orientação, né? E tudo. E aí a Diana, que era minha orientadora de mestrado, ela foi uma pessoa que me incentivou muito, né? E ela gostava do que eu escrevia. Então, como ela gostava do que eu escrevia, a Fátima também gostava muito do que eu escrevia, né? E gosta até hoje, ela ainda viu, a Diana que já morreu. E então ela ia a Diana ia me incentivando, olha, faz isso mais assim e tal, ia me incentivando e eu ia produzindo. Eu sempre fiz assim, vamos ver em que vai dar. Eu, no sentido de que não posso ser, eu não estou pensando em ser excelente, mas eu quero ser capaz. Então, eu sempre trabalhei nessa lógica, então, essa é a minha lógica, e minhas experiências, elas foram sendo construídas nessa, digamos assim, aventura antropológica, né? Uma aventura, mesmo no sentido de ir fazendo as coisas, me questionando e participando, né? Porque eu pesquisei em campo, fora essas experiências de estar no trabalho de algum professor, mas os demais trabalhos foram trabalhos mais voltados como ação minha, como atividade, né? Porque no ano que eu entrei no mestrado, eu fui cedida do Estado para a UFPA. Então, quando eu fui cedida para a UFPA, eu passei a trabalhar na extensão. Então, passei a atuar, eu fui trabalhar no Baixo Tocantins, né, região aqui do estado do Pará, no Baixo Tocantins, e no Baixo Tocantins eu fui trabalhar com o pessoal que trabalhava com açaí, com as cooperativas de açaí, era o recorte mais da produção deles, era isso, o açaí. Então, e fui dar formação, né, porque a gente trabalhava com extensão, formação no sentido de discutir cooperativismo, associativismo, e isso tudo me trazia a experiência da luta desses trabalhadores, que eram trabalhadores que, além de estar ali tentando se organizar no sentido da produção, eles já vinham numa luta de política e de conquista do território, né? Eles moravam há muitos anos naquelas ilhas, que eram ilhas de produção de cana-de-açúcar, né? de cachaça, né? Essa região de Garapé-Miri, Abaetetuba. Então, eles depois, né, começaram a verificar que aquilo eles podiam ficar com um usufruto, né, já que eles eram moradores ali, e começar a ver aquilo como usufruto, né, deles. E aí eles solicitaram para o usufruto deles. Né? Além disso, a Emater também vai e eles vão ser beneficiados com o preparo da infraestrutura deles e tudo, mas eles têm uma luta muito árdua, principalmente, né, a história deles é principalmente que eles estão desde a criação da hidrelétrica de Tucuruí, que eles tiveram um choque muito grande, que eles trabalhavam com o pescado, né, com a pesca ali, e aí eles vão ter um choque muito grande com a represa de Tucuruí. Então, daí eles começam, né, a participar do Grito da Terra, eles vão ter, essa região vai ser bem organizada, e no sentido de que eles vão ter também a Federação, né, de Trabalhadores, a FETAGRE vai atuar, vai ter representantes da FETAGRE que sai de lá, dessa região ali do Moju e tal. Então, a gente vai trabalhar essa região, Abaetetuba, Igarapé-Miri, Moju e Cametá. Né? Eu atuei muito mais no Moju, Igarapé-Miri e Abaetetuba, principalmente Igarapé-Miri.
assim, meus trabalhos, né, foram mais feitos aí. E aí, daí eu também escrevi, né? Aí a gente já começou, aí eu já comecei a escrever junto, já me senti que já dava para escrever junto com alguém, né? Aí escrevi com umas colegas de trabalho de outras áreas e tudo, mas pessoas que tinham assim uma análise mais sociológica, mais antropológica e tudo. E aí daí eu tive uma produção muito boa nesse período. A gente conseguiu fazer artigos em livros, conseguiu fazer publicar artigo em livro. Essa pesquisa do Marajó que eu falei, que tem o relatório no NAI, a gente tem um artigo também no livro, junto com o pessoal da geografia, porque tinha um geógrafo junto conosco. A gente tem um artigo lá, que é um artigo escrito também, que não é só por mim, que está o Armando Lírio e tal. O Otávio, né, que é o professor da geografia e tudo, e mais, eu acho que tem mais, só nós três, eu não sei se tem mais alguma pessoa. Bem, aí também publicamos na Revista do Mato Grosso, também ligada à questão da economia solidária, porque o programa que eu atuava era um programa voltado para a economia solidária, lá dentro da UFPA. Então, a gente vai trabalhar nesses viés. E eu, durante isso, eu estou na minha formação, né, fazendo o curso de mestrado lá na UFPA. Então, há uma realidade, né, que é a realidade que eu estou atuando como trabalhadora, e a realidade da minha pesquisa que eu não quis deixar de fazer, que era voltar minha pesquisa para a Ilha do Marajó. Veja, eu estou trabalhando no Baixo Tocantins, eu estou trabalhando nessas outras áreas, mas o meu interesse era continuar investigando, né, essa realidade da Ilha do Marajó, tentando evidenciar aquele público que estava ali. Então, meu recorte ele vai ser sempre voltado para a minha formação antropológica, voltado para essas pesquisas mais do Marajó, que era uma pesquisa que eu queria trabalhar esse grupo social que está ali alocado e em algum ramo de produção, né? E aí vai ser o mestrado volta-se para isso, mesmo eu tendo várias pesquisas, sendo que a pesquisa de breve vai me ajudar muito a entender o Marajó, porque ele é um outro lado do Marajó, que não é o lado que eu... Então, por isso, a minha dissertação de mestrado, apesar de ter sido desenvolvido no município de Moaná e ele ser considerado um município da área dos Campos do Marajó, ele vai ter um trato com a população que ocupa essa área mais de floresta, né? Mais, que está mais ligada à agricultura, ao extrativismo. Né? A minha dissertação não vai trabalhar a população da criação de gado, ela vai trabalhar esse viés desses trabalhadores que estão ali em pequenos terrenos deles, pequenas áreas de terra deles, que estão ao longo da margem do rio, né? Eu estou trabalhando população que fica à margem do rio, eles não se autodenominam ribeirinho, eles não se autodenominam como ribeirinho, eles se autodenominam como trabalhadores ali da coisa, eles trabalhadores rurais ou alguma coisa assim, não se autodenominam ribeirinho, esses que eu fiz a pesquisa, que são quase na foz do rio, na nascente do rio, né? E o rio acaba nem, como ele emenda com o outro, com a Anajás, ele quase não existe esse negócio de nascente e tudo, mas é como se fosse a nascente do rio onde eles ficam, quase. Então, a pesquisa de breve vai me ajudar muito na minha pesquisa de dissertação de mestrado, né? Essa pesquisa que eu fiz prestando serviço, né? Assessoria a uma empresa, a FADESP, né? A FADESP tinha a Amafruta no meio, acho que a Amafruta contratou a FADESP, nós fomos pela FADESP, mas o trabalho era a Amafruta,
Era um grupo assim, coisa. Então, ela me ajudou muito, porque aí eu olhei esta realidade mais dessa população que vive do extrativismo, ou vivia do extrativismo, né? Que viveu esse ciclo da borracha, que viveu a questão da madeira, né? Da extração da madeira, o extrativismo tanto faz da madeira quanto do palmito, do açaí, da coleta do açaí, né? Primeiro da coleta, depois, e essa pequena agricultura com base nordestina, porque a população que vai se concentrar nessa área, ou ela é de origem portuguesa, algumas da região mesmo ali, mas tem muitos nordestinos nessa área, descendentes de nordestino. Então, você vai ter ali que vieram para a questão da borracha. Então, eles permaneceram, casaram por lá, né? E permaneceram lá. Isso tudo aí eu vou compreender, né, esse contexto social desse grupo humano que vive ali, que habita ali, como é que eles permanecem, como é que a durabilidade deles ali, e a saída e a entrada de outros indivíduos, a saída de membros daquele próprio grupo e a entrada de outros grupos. Então, é um recorte bem antropológico que eu vou dar lá, e depois eu permaneço na assessoria e aí depois eu venho para essa discussão mais das fazendas, que seria a fazenda de gado. Então, como antropóloga, eu acabo tendo mais as minhas pesquisas mais antropológicas, digamos assim, né, da minha formação antropológica, elas são todas voltadas para a Ilha do Marajó, com raras exceções, assim, alguns pequenos trabalhos que saem dessa estrutura, dessa base, né, base empírica do Marajó. Então, é, foi um exercício muito grande, né? Esse exercício feito pela minha dissertação de mestrado, ela vai me dar uma bagagem em termos de acesso a bibliografias antropológicas, que eu fiz uma investida muito grande em leitura, né? Eu investi muito em leitura antropológica. Então, quando eu chego no doutorado, o doutorado ele foi para mim menos cansativo em termos de leitura, mesmo tendo que eu li muito mais do que para o mestrado, mas a base de investigação, teórica, no mestrado, ele foi bem maior, porque eu estava experimentando o exercício do fazer antropológico no mestrado. Então, o mestrado eu vou experimentar ele, né? Eu vou tentar fazer ele mais redondo, né? Essa minha pesquisa ela vai ser focada num determinado espaço. Eu não vou sair daquele foco ali, por quê? Porque eu preciso arredondar ela, dar conta disso. Então, e no minha pesquisa do doutorado, eu tinha a intenção de fazer com focos diferenciados, lugares para fazer comparações, né? Mas eu acabei fazendo pequenas comparações, elas não chegaram a ser tão grandes para eu poder, né, fazer comparações de grupos humanos de um lugar para outro, né? Assim, eu queria fazer em determinadas áreas mais distantes, né, uma da outra, para ver como que esses índios se tinham alguma formação, porque eu estava interessada em ver a formação do vaqueiro marajoara, então eu queria ver o que eu acabei vendo, que eles acabam circulando, né? Indivíduos que é de Cachoeira, quando eu vejo eles estão em Chaves,
ou em um anal, eles estão, então, a mesma família, a filha, aquele vaqueiro que é de uma fazenda X, a filha daquele fazendeiro casou e foi para uma outra fazenda, às vezes aquele vaqueiro sai e acompanha, vai para lá, e daí também saíram do Marajó, vieram para cá. Então, esse exercício de entender, né, esses grupos humanos do Marajó, como que eles vivem, quais são as realidades deles, eu fiz desde a minha graduação até o doutorado. Então, isso eu fiz nesse viés antropológico. Tanto faz meu TCC, ele vai ter, apesar de eu fazer uma discussão marxista dentro da, da dissertação, da monografia, né, trabalhando relações de trabalho, pegando Teotônio para poder fazer essa análise aí, marxista e tal, e o próprio Marx, mas eu vou fazer uma etnografia dos grupos ali. Eu acabo fazendo uma etnografia do cotidiano das fazendas e tudo. Então, esse primeiro trabalho ele já me dá essa base antropológica, o meu trabalho de monografia, que é o trabalho de TCC. Então, a minha etnografia da dissertação, ela já foi uma experiência que eu já tinha exercitado antes, né? Então, penso como antropóloga, assim, não, não, não me propôs a trabalhar temas mais, digamos assim, mais mais fechado nas condição humana, entendeu? Assim, fechado em determinado recorte da condição, por exemplo. Pensar a mulher, a condição da mulher, e isso, como que é a mulher no Brasil e tal. Não fiz isso. Pensar como é a vida, por exemplo, da população negra no Brasil, ou pensar como é a população indígena no Brasil, ou pensar como é a condição do migrante no Brasil, assim, ou qualquer outra temática, né? Eu não fiz isso. Eu tinha o interesse de trazer aos olhos da academia como que esses homens de onde eu migrei, de onde eu vim, né? Como que essa população de onde eu migrei ela vive, como que ela, em que condições ela vive, como ela vive. Então, esse foi o meu exercício até então como antropóloga. E eu ainda acho que existe muita coisa que eu preciso puxar daí, né? Posso até puxar hoje, né? Hoje a gente, quando se fala do Marajó, se fala do Marajó e não se fala de uma população indígena, por exemplo, no Marajó. Mas se fala que a maior cerâmica, né, que os sítios, né, de cerâmica que foram deixados, os aterros na Ilha do Marajó, são cerâmicas produzidas pela população nativa que existia ali na ilha. Essa população nativa, cadê ela? Né? É como se ela fosse apagada, e a gente sabe que não, que ela foi dissolvida dentro da população macro, né? E hoje, penso que tem um pequeno movimento em relação a isso, mas eu nunca fiz investigação para isso. Então, pensar, eu acho que ainda tem muitas coisas a puxar, muitas coisas a investigar. E aí eu não quero ser essa coisa de só investigar o Marajó, mas eu sinto que não a mim, mas outros indivíduos precisam investigar, porque eu vejo o Marajó como um espaço pouco discutido na academia na área de ciências humanas. Ele é pouco discutido. Hoje, nós temos alguns cursos que vêm puxando. A gente tem
o UFPA ali em Breves, que eu penso que tem um grupo lá de história que vem puxando, né, que vem trazendo várias discussões ali, mas eu penso que nós, antropólogos, precisamos puxar ainda mais essa discussão. A antropologia precisa, porque é uma população que ela foi colocada ali no primeiro momento para vigiar essa entrada do Grande Rio, né? E, por outro lado, quem chegou lá como o negro e como o europeu que chega lá, chega com esse trabalho, né? Vigiar, vigiar e outro submetido ao trabalho, né? A realizar esse trabalho, né? O trabalho daquele que não é o coronel, né? Então, a serviço do coronel, o negro chega lá. Então, e a população indígena acaba, de alguma forma, sendo dizimada e isso não nos é trazido, não nos é lido, não é trazido, pelo menos eu ainda não tive acesso a vários documentos, pode até ter, né, mas eu preciso ver, nem que seja fazer uma leitura, uma releitura do que se é lido, se é colocado como escrito. Então, é uma necessidade de você falar de povos que muitas das vezes a política pública não chega até ele. Eu estou falando da política acadêmica, da política como academia, que não o analisa de tal forma para poder ver se as condições humanas têm melhoria, né? Para poder trazer essa condição humana em melhor qualidade de vida, né? Proporcionar para esses indivíduos um acesso, né? Alternativas. E quando eu vejo que até hoje tem pessoas mais ou menos da minha idade, eu que migrei para cá, mas na minha idade, que não tiveram acesso à escola, né? Não que ter acesso à escola significa, mas você ter uma abertura, né? Você não deixa de viver não tendo acesso, mas você tem alternativa aqui para viver uma vida de forma que você possa escolher. E a gente tem um quadro muito grande de pessoas, de crianças não tendo acesso, de crianças que a política pública não vai buscar nas suas casas para chegar até a escola, escolas que são fechadas ali em algumas áreas. Por quê? Porque a escola não quer, a municipalidade não quer pagar um professor para ministrar aula para um quadro pequeno de aluno. É custo muito alto para eles, eu penso, né? E nisso deixa um monte de criança fora da escola. A gente tem várias realidades dessa natureza. Quando você se embrenha, digamos, quando você entra à ilha, né, por centro da ilha do Marajó, você encontra cada vez mais realidades de situações extremamente precárias. E aí a gente tem esse Marajó que é revelado a paradisíaco, que as pessoas dizem, o Marajó tem belas praias, tem isso, é lindo e maravilhoso. Mas por trás desse lindo e maravilhoso, você tem uma miséria humana, como diz o Bourdieu, né? A gente tem uma miséria humana ali atrás. Então, de que sentido? De não acesso a várias coisas. Então, nesse sentido, eu penso que ainda tenho muito a dizer sobre o Marajó, muito a investigar, mas pelas circunstâncias da vida, né? Por exemplo, sou professora da rede pública aqui, e aí a necessidade de permanecer na capital e sem a gente ter financiamento para pesquisa é muito complicado. Então, como antropóloga, minha trajetória vai sendo construída dessa forma, né? Das experiências que eu vou entrando, né? E vou me aproximando de algumas pessoas e construindo a minha trajetória. Acho que é basicamente isso, assim, para falar um pouco de como eu me tornei antropóloga
e todo esse arcabouço, né, de experiência. Eusanina, muito obrigada. Foi uma honra te ouvir, aprender mais um pouquinho sobre o Marajó, sobre o que é ser antropóloga, não é? Sobre o que é esse processo de aprendizagem de uma pesquisadora. Muito bacana. Meus parabéns pela sua trajetória. E, enfim, sim, eu acho que as pessoas assistindo esse vídeo vão só aprender. A gente tem só a aprender contigo. E essa tua colocação no final aí sobre as políticas públicas dentro do Marajó, muito importantíssimo, importantíssimo mesmo. Tem que ser dito, tem que ser levado a público para as pessoas refletirem, saberem o que está acontecendo, saber como as coisas são vistas, são feitas e são colocadas, né? Nesse, nesse processo, assim, como a nossa sociedade, como as pessoas são colocadas a escanteio ainda, assim, né? São apagadas da história, invisibilizadas e precisam realmente ter a sua história trazida à tona. E pesquisadoras como tu, assim, têm uma relevância muito grande dentro desse processo, assim. É muito importante saber quem é a Eusalina, que Marajó é esse, o que acontece, que belezas tem, que perigos tem, que problemas tem, que problemas precisam ser resolvidos, né? Então, Eusalina, muito obrigada. Gostaria de te ouvir fazendo encerramento, fazendo um convite às pessoas para assistirem os teus vídeos. Diga aí. Pois é, para quem for assistir, né, vamos assistir, ver, trocar ideia, né, porque a gente está aqui para colocar aquilo que a gente pensa, né, e aí daí fazer essa troca, né, com o outro. A gente tem essa sensibilidade de ouvir o outro também. E aí eu coloquei aqui como que eu consegui, né, ir fazendo a minha caminhada, que até hoje a gente nunca para, né? A gente vai caminhando, vai pensando em que fazer, hoje faz uma coisa, amanhã faz outra. Então, para aqueles que estão iniciando nessa vida de pesquisador, e que está aí também, tentar ver e ver as oportunidades. E outra coisa, não se encantar. Às vezes a gente se encanta porque alguém nos propõe alguma coisa e eu quero fazer aquilo que alguém me propôs, e às vezes no fundo a gente quer fazer outra coisa. Então, a gente precisa romper e acreditar que a gente é capaz de fazer, né? E aí ir construindo aos poucos. Acho que não dá para a gente achar que da noite para o dia a gente realiza 1000 coisas. Não dá. A gente precisa fazer aos poucos. E essa experiência de antropóloga, de experiência de ir aos poucos mastigando o aprendizado, né? E trocando com essas pessoas que foram realmente muito importantes na minha vida, meus professores, meus colegas, né, que trocaram comigo e até hoje a gente troca, não vê a gente aqui conversando com a Leila e tudo. É uma troca, né? Eu acho que esse amadurecimento, ele é sempre, a gente vai construindo aos poucos e ainda vai aprendendo, vai aprendendo. Então, eu realmente quero fazer um convite aqui para aqueles que têm interesse, né, de conhecer mais o Marajó, que possa até encaminhar, né, o interesse de fazer uma pesquisa, de olhar com mais trato, né, não só não desmerecendo as praias lindas que realmente são e tudo, mas eu acho que o Marajó ele realmente grita por socorro, né? A gente tem gente que no período do verão bebe lama, em vez de ter água, não tem água potável no Marajó, no meio da ilha, as pessoas não têm água potável para beber. E a gente pensa que é uma coisa só do Nordeste. No Marajó tem pessoas que ficam meses bebendo um pouco água que não está potável, água que fica impressada em alguns lugares, poço que tá cheio de poluição, de outras coisas.
Então, a gente precisa dizer isso. O Marajó, as pessoas que moram no Marajó, que são os trabalhadores, por isso que eu estou falando, insistindo que o meu interesse é olhar a população que mora no Marajó, né? Não é o que chegou com o jatinho, veio, trouxe sua água potável, bebeu, fez isso, aquilo, outro, mas é o cara que fica, o morador, ou aquele que tem um barraco lá no meio do campo e que passa situações difíceis. Não, os filhos não podem ir para a escola porque não tem escola, não bebe água potável porque não tem água potável, né? E aí não tem que andar quilômetros, né? No inverno o rio, a ilha alaga, né? E o indivíduo vai ter que andar de canoa, e aí risco dos animais pegar esses indivíduos, tem jacaré, tem isso aqui, afora que a flora hoje em dia no Marajó está sendo destruída, né? Você tem caçadores, predadores, pessoas que entram ali, ainda mais agora com a história do uso desses rabudo, que é aquela embarcaçãozinha que tem um motor atrás, eles entram e aí saqueiam todas as áreas, independente se aquela área é privada ou não, eles saqueiam. Então, nós estamos numa condição muito precária e mal lida sobre o Marajó. Lido no sentido de trazer essa realidade no Marajó. Eu penso que a gente precisa fazer um coletivo para analisar essas condições do Marajó e preparar trabalhos que possa melhorar as condições de quem mora lá, né? E é isso, essa é a minha mensagem. Então, pessoal, aí fica o convite da professora Rosalina para montar esse grupo aí para pesquisar o Marajó. Ela pode orientar vocês com toda a experiência que ela tem. Aos novatos, dentro da pesquisa, as novatas, aproveitem essa oportunidade, deixem seu comentário no vídeo, que depois ela vai responder suas dúvidas, vai tirar todas as suas dúvidas, façam as perguntas. Se inscrevam no nosso canal, comentem, compartilhem. E é isso. E vamos trazendo mais pesquisadoras e pesquisadores para a gente aprender um pouco mais sobre antropologia, um pouco mais sobre a vida científica, sobre a vida das cientistas e dos cientistas. Muito obrigada, Zanina. Até mais. Tchau, tchau.